Ó, eu vou clicar em entrar com conta Google e olha só o que vai acontecer. A gente foi redirecionado, né? Ele vai aparecer essa tela, né, dizendo que a gente está utilizando aqui o próprio Expo para lidar com esse redirecionamento. Eu clico aqui em Yes, sim, né, para seguir, não tem problema. E nesse momento, olha que bacana, ele apareceu para mim aquela tela de autenticação. Então, se a gente for se localizar, né, em que etapa a gente tá do fluxo, a gente tá nessa etapa aqui, ó. Olha que bacana, né? A gente vai agora enviar, né, as credenciais aqui de autenticação para ser validadas pelo servidor. Fala Dev, aqui é Rodrigo Gonçalves e nesse Code Drops nós vamos implementar na prática autenticação social utilizando o ALF2. Essa é uma estratégia muito utilizada, muito por conta dos benefícios que ela proporciona, como por exemplo, permite que o usuário possa ir direto para aquilo que interessa, que é usar a nossa aplicação, pular aquela etapa que é um pouco morosa do usuário criar uma conta, ir lá, preencher formulário, com nome, com e-mail e por aí vai. Então, dessa forma, a gente pode permitir que o usuário possa utilizar uma conta que ele já tenha, como, por exemplo, uma conta da Google. Essa é, inclusive, a estratégia que a gente vai utilizar aqui. A gente vai implementar autenticação social, utilizando como estratégia contas da Google. E até porque essa é a estratégia mais utilizada. É muito comum você ver em aplicações web, em aplicações mobile hoje em dia, a opção de entrar utilizando uma conta Google. É claro que a abordagem e a estratégia que a gente vai implementar aqui, você pode utilizar com outros servidores, mas aqui a gente vai usar a Google, até porque é uma das mais utilizadas e hoje em dia é muito comum a maior parte dos usuários ter uma conta Google. Então a gente ganha bastante com isso, por esses benefícios que a autenticação social proporciona. Além disso, né, além dessa facilidade, dessa comodidade, você traz para o teu usuário uma experiência de agilidade, porque você pode dar um acesso mais rápido para ele, caso ele tenha uma conta Google. A gente também consegue reaproveitar o nome do usuário, foto que o usuário definiu lá na conta Google dele, o e-mail dele, ou seja, a gente não precisa se preocupar em gerenciar e manter as credenciais do usuário, já que a gente está aproveitando credenciais de uma conta que ele já tem. Então são inúmeras facilidades que a gente pode obter e também proporcionar em nossa aplicação através dessa estratégia de autenticação. Vamos aqui para os tópicos para a gente primeiro, claro, entender aqui um pouco mais a fundo o que é a autenticação utilizando o ALF2. E para isso eu elaborei aqui um fluxo para ficar mais fácil para eu te trazer aí uma clareza das etapas que compreende essa estratégia de autenticação. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer na nossa aplicação, né, a primeira coisa vai ser registrar o nosso app lá no servidor que a gente vai utilizar de autenticação. Como a gente vai utilizar aqui uma conta Google para se autenticar na nossa aplicação, então a gente precisa identificar a nossa aplicação lá no GCP, que é o Google Cloud Platform. A gente vai criar um projeto lá e lá a gente vai identificar a nossa aplicação. Porque quando um fluxo de autenticação partir do nosso dispositivo, né, requisitando uma autenticação utilizando uma conta Google, a Google precisa saber de onde está vindo essa requisição. Então a gente vai fazer esse registro da nossa aplicação lá, mas fica tranquilo, porque a gente vai fazer bem passo a passo. Depois disso, de ter então a aplicação registrada lá no servidor da Google, a gente vai para a próxima etapa. Na próxima etapa é a etapa de fato de fazer a implementação do fluxo de autenticação. Então vamos imaginar o seguinte: imagina que o usuário ele está lá com o nosso app e lá no nosso app, na tela inicial, tem um botão escrito entrar com conta Google. A partir do momento que o usuário clicar nesse botão, o usuário foi lá e clicou no botão, ele vai então solicitar e vai começar um fluxo de autenticação. A partir desse momento, o usuário ele vai ser redirecionado por uma espécie de um browser que vai solicitar para ele o e-mail dele, vai solicitar a senha dele, vai pedir para ele escolher o usuário da conta Google que ele quer utilizar para se autenticar na aplicação. A partir do momento que ele escolheu o seu usuário ou então digitou o e-mail e a senha, ele vai clicar ali no botão de entrar para confirmar as credenciais dele. Nesse momento, os dados vai ser enviado
vai ser enviado para o servidor da Google. E aí, nesse momento, o servidor da Google vai fazer uma validação, da autenticação, né, das credenciais de autenticação do usuário. Como, por exemplo, se esse e-mail existe, se a senha é correspondente ao usuário cadastrado, se é um usuário válido e por aí vai. Até abrindo um parênteses aqui antes da gente prosseguir, o padrão, o ALF2, ele é um protocolo de autenticação muito seguro, né, muito popular, e ele é considerado um dos mais completos e seguros que existe, muito por conta desse contexto, dessa camada aqui. Porque o que acontece? A partir do momento que as credenciais do usuário ela é validada, ou seja, esse usuário de fato ele existe, o servidor ele vai devolver um token de autenticação. Só que ele não vai devolver esse token de autenticação de forma aleatória, digamos assim, mas ele vai devolver esse token exatamente para quem fez a solicitação, graças a essa camada que é a prova de troca de código de chave, que garante que somente o app que acionou o fluxo de autorização é quem então é capaz de trocar com êxito o código de verificação por um JWT. Porque esse token, basicamente, ele vai ser devolvido para ele vai ser devolvido aqui pelo servidor através de um JWT, que é vou até te mostrar aqui, né, que é o JSON Web Token, tá? Esse é um padrãozinho, aqui é o site oficial do jwt.io, e esse daqui é a carinha de um JWT, né? Ele é constituído de três etapas, digamos assim, né? Primeiro tem um header com algumas informações, como por exemplo, o algoritmo, né? Aí a gente tem aqui o payload, que são informações que são inseridas e que fazem parte, né, desse hash, e por fim, a assinatura de verificação, e a gente tem a composição de um JWT. E a gente vai precisar desse JWT, que é bastante relevante aqui para nossa aplicação, porque esse token, ele é como se fosse um CPF, como se fosse um passaporte, é ele quem vai identificar o usuário que está fazendo a requisição. Nesse momento, a gente não tem ainda a foto do usuário, a gente não tem o nome do usuário, a gente não tem o e-mail do usuário. A nossa primeira missão é obter esse token, né, esse token de autenticação, para depois, com esse token, conseguir fazer essas requisições para API do Google, né, e buscar, por exemplo, pelo nome do usuário, pelo e-mail. Até porque, como que ele vai saber qual é o meu nome? Como que ele vai saber qual é o meu e-mail se eu não tenho esse passaporte, digamos, esse meu documento que comprova que sou eu, né? Então, é basicamente para isso, e essa é a grande sacada, né, a grande papel, digamos assim, do token, que é nos identificar na hora de fazer as solicitações. Só que o que acontece? O servidor, ele não vai devolver o token de autenticação direto para nossa aplicação. Ele vai devolver o token de autenticação para esse browser aqui. E aí, para a gente poder obter esse token lá no nosso app, a gente vai usar uma estratégia de redirecionamento de deep link para então pegar o token de aplicação, porque com essa estratégia de redirecionamento de deep link, assim que aquele browser fechar, a gente volta para a aplicação, redireciona de volta para a aplicação e a gente obtém o token então. E com esse token a gente consegue fazer uma nova requisição, só que agora com outro objetivo. Já que eu tenho o token, agora eu posso obter as minhas informações de perfil, como foto, como nome, como e-mail do usuário que está autenticado, tá? Então, esse daqui é o fluxo, né? As etapas que compreendem essa estratégia de autenticação. E a gente, claro, vai fazer tudo isso na prática, tá bom? E para poder fazer tudo isso na prática, claro, eu trouxe aqui um app que a gente vai utilizar ele como base. Eu já trouxe ele com o visual e com o layout pronto, para que a gente possa, de fato, focar em fazer a implementação desse processo de autenticação, tá? Então eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para esse repositório, que você pode fazer o download do projeto e, claro, lembre-se sempre de rodar um yarn ou npm install para gerar a pasta Node Modules, uma vez que ela não vem para o Git, por ser uma pasta muito pesada, que também você pode gerar ela facilmente com esses comandos, tá bom? Mas com certeza você já está acostumado com isso. Eu já deixei o projeto aberto aqui, até para te mostrar
aqui o projeto, que basicamente é esse projeto aqui, tá? Tá vendo? Ele tá rodando. Eu fiz esse projeto, inclusive, utilizando o Expo, tá bom? E aqui ele é um projeto que tem basicamente duas telas. Tem uma tela de sign-in e tem uma tela de profile aqui. Aqui tá definida as rotas desse app, mas basicamente a gente tem essas duas telas. Nessa tela de sign-in, simplesmente tem aqui separado, deixa eu abrir ela e fechar aqui embaixo, simplesmente tem aqui um button, né? Tem todo um componente de conteúdo que eu isolei ele, só para não ter muita coisa e poluir a interface aqui em si. E aqui a gente tem, deixa eu tirar isso aqui por enquanto, vou deixar bem limpinho aqui, aí tranquilo, deixa eu salvar. Né? Isso daqui é a tela de sign-in, deixa eu aumentar um pouco mais o zoom. Pronto, e tem um botãozinho apenas, e essa parte de conteúdo, que é essa parte de cima eu isolei num componente, para não ser uma distração a mais aqui. E quando a gente clica nesse botão, entrar com o Google, simplesmente vem para essa tela, que é a tela de profile. E aqui nessa tela de profile, também é uma tela que tem tudo estático. Então a foto do usuário está pegando do meu perfil do próprio GitHub, mas isso a gente vai mudar. O e-mail está estático, o nome, o que mais? O primeiro nome e o sobrenome, tudo estático, tá vendo? Então, e aí quando clica aqui em desconectar, ele simplesmente está voltando para a tela anterior, que é a nossa tela de login, tá? Então a ideia é clicar aqui no entrar com o Google, a gente iniciar o processo de autenticação, que é esse processo que eu acabei de comentar e compartilhar com você. Logo que esse processo de autenticação terminar e a gente tiver o token, a gente redirecionar o usuário para a tela de profile, que é essa segunda tela aqui. E quando o usuário chegar nessa tela aqui, a gente fazer uma nova requisição buscando pela foto, pelo nome, pelo e-mail e por aí vai do usuário, para que a gente possa deixar essas informações dinâmicas, tá? Então, para que apareça aqui a foto do usuário, para que apareça aqui, então, o e-mail e as outras informações de forma totalmente dinâmica, utilizando a autenticação social, tá? Agora que você já sabe, né, o projeto que a gente vai utilizar, só lembrando, ele está disponível aqui na descrição do vídeo, tá? Para você fazer download, para que você possa me acompanhar aqui no passo a passo desse Code Drops. Agora, eu vou mostrar para você uma ferramenta muito legal que você pode utilizar, inclusive, para testar os seus fluxos de autenticação aqui utilizando conta Google, que é o Auth Playground, que é uma ferramenta que a própria Google disponibiliza, né, uma ferramenta web, para você testar os seus fluxos de autenticação, para você verificar se aquelas informações que a tua aplicação precisa, você vai conseguir obter elas e principalmente visualizar quais são os retornos dadas pela API de autenticação baseado no escopo que você escolher, é claro. Então vai ser bem legal porque a gente vai usar uma ferramenta gráfica agora, daqui a pouco a gente já vai codar, mas eu tô munindo você de várias ferramentas aí para te apresentar essas possibilidades também, para você conhecer. E vai ser legal porque basicamente a gente vai fazer esse fluxo aqui utilizando essa ferramenta por interface gráfica. Então, você pode vir na documentação aqui do próprio Google, tá? Então, é developers.google.com/identity/protocols/auth2. Essa é a documentação oficial. Aqui o Google Identity Platform. E aqui você tem, usando Auth 2.0 para acessar APIs do Google. Essa parte, ela tá aqui, ó, protocolo de autorização, visão geral do Auth 2.0. Aqui tem uma explicação do que é esse protocolo, ok? E aqui, ó, você tem um link para o Auth 2.0 Playground. Eu vou clicar aqui nessa opção agora, do Auth 2.0 Playground, e ele vai abrir aqui para gente, então, o Google Developers, é uma interface aqui chamada o Auth 2.0 Playground. Legal? Então, como eu disse, né, o bacana é que aqui a gente vai fazer esse processo, esse fluxo de autenticação por interface gráfica. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, né, que a gente vai fazer, é selecionar qual que é o escopo de acesso que a gente quer ter, ou seja, quais informações a gente quer ter acesso. Aqui você tem uma relação de vários escopos disponíveis aqui, né, da Google. No caso aqui eu quero usar o Google Auth 2.0, ele deve estar aqui para baixo, ó. Já deve ter passado. Esse daqui que eu quero, ó, Google ou Auth 2. Google ou Auth 2 API V2. Eu vou abrir ele e aqui dentro dele eu vou selecionar essa opção aqui, ó, de Profile
userinfo.profile, porque agora eu quero obter, né, eu quero ter acesso às informações de perfil do usuário. Essa etapa de definir o escopo, basicamente, é o que a gente vai fazer na hora de registrar o nosso app lá no GCP, que seria essa primeira etapa. A gente vai lá e vai definir que a nossa aplicação vai ter acesso de informação do usuário em uma conta Google. Ok, eu defini então o escopo. Eu vou clicar aqui em autorizar. E nesse momento, a gente é redirecionado para uma interface para então selecionar a conta ou então clicar aqui em usar outra conta para definir qual é a conta que a gente quer conectar. Nesse caso, a gente digitaria o nosso e-mail, na próxima etapa a senha e entraria. Mas nesse caso eu vou usar essa conta que eu já tenho ela aqui salva. Eu vou usar essa conta para se autenticar. Essa etapa é essa etapa do processo aqui, né, que abriu uma espécie de um browser para a gente escolher qual conta a gente quer usar, para poder então fazer o processo de validação se de fato essa conta existe ou não. Tá vendo? As etapas elas estão acontecendo aqui através aqui desse fluxo de autenticação. Eu vou então usar a conta que já tenho salva aqui e nota que agora a gente foi redirecionado de volta para API aqui, né, para o OAuth 2.0 Playground. E agora a gente tem um código de autorização, a gente não tem o token ainda. Lembra que eu comentei que o que faz desse protocolo ser muito seguro é exatamente essa camada. Porque essa camada, ela garante que o token só vai ser entregue para quem fez a requisição pelo token. E ele garante esse handshake, né, esse aperto de mão, essa relação de segurança, né, muito graças ao código de autorização. Agora eu consigo trocar esse código de autorização pelo token. Tá vendo, ó? Change Authorization Code for Tokens. Eu vou clicar nesse botão azul e agora sim eu tenho o token. Olha ele aqui, ó, Refresh Token, SX Token, que é o que mais me interessa. Eu vou até voltar aqui para a etapa 3, que ele acabou indo avançando. Eu vou voltar aqui, ó, para etapa 2, na verdade, ó, que é a etapa aqui que eu tenho o token, tá? Tá vendo que aqui do lado, o que também é bem legal é que o Playground, ele vai mostrando pra gente aqui do lado as respostas fornecidas pela API da Google aqui durante o processo de autenticação. Então a gente pode notar, por exemplo, que aqui a gente tem o token, né? A gente tem aqui o Access Token. O que mais? A gente tem aqui também o ID do nosso token. A gente tem em quanto tempo ele expira, né? O prazo de validade dele. Qual que é o tipo desse token? É um token bear, né? É um bear token. E a gente tem aqui o escopo em si. Que nesse caso é um escopo de profile. Ok. Então eu vou voltar aqui para a etapa 3. Porque nesse momento da etapa 3 é um momento que a gente vai dizer aqui o que a gente quer acessar. Porque agora que eu tenho o token, então eu consigo agora buscar por informações do meu usuário. Já que eu tenho o token, então eu tenho aquele meu passaporte, o meu documento de identidade, né? Então, por exemplo, ó, eu vou acessar aqui, ó, https://.google APIs com S no final tudo junto, .com/oauth2/v2 e eu vou acessar aqui user info, tá? Então eu estou buscando agora pelas informações do usuário. Que usuário? Desse usuário que está autenticado, já que eu tenho o token. Eu clico aqui, ó, aqui é um ponto, eu coloquei vírgula? Tinha colocado vírgula. Não, coloquei ponto mesmo, tá certo. Vou clicar em Send the Request. E olha só que bacana, eu errei aqui alguma parte da HTTPS Google APIs. Ah, ó, tá vendo aqui, ó, .com, faltou eu colocar uma barra. Agora sim, eu clico em Send the Request e maravilha. Nota que agora eu tenho aqui os dados do usuário. Olha que bacana, eu tenho o family name, eu tenho o nome do usuário, eu tenho aqui a foto de perfil do usuário. Por exemplo, ó, se eu clicar nesse link aqui, ó, e abrir ele aqui numa nova aba, deixa eu abrir ele aqui, ó, Open Link in New Tab. Olha lá, a foto, tá vendo? A foto que eu tô usando lá no meu e-mail. Olha que bacana, né? Então, isso que é legal. E aqui, eu tenho, por exemplo, o Given Name, né, que é o primeiro nome, e eu tenho o ID do usuário em si. Ou seja, você pode ver aqui todas as etapas do fluxo de autenticação social, porque a gente está usando uma conta da Google, com o padrão, o protocolo OAuth 2, bem passo a passo, utilizando essa ferramenta de Playground da Google, disponibilizada pela própria Google
bastante interessante. Então, espero que tenha ficado bem didático e bem passo a passo. Toda essa explicação, você pôde visualizar bem em etapas, né, esse processo. E agora a gente vai, de fato, para a parte prática, eu digo código, então a gente vai implementar na nossa aplicação. Então a primeira coisa que a gente vai fazer agora vai ser criar o projeto lá no GCP, tá bom? Que é o Google Cloud Platform. Para isso, você tem dois caminhos. Você pode vir aqui na própria documentação do Expo, né? Aqui na documentação do Expo, você vai encontrar aqui, ó, a parte de autenticação na documentação do Expo. Inclusive, você tem várias estratégias meio que pré-prontas aqui de autenticação, por exemplo, do GitHub, Google, Spotify e outras aqui. Né? Eu vou clicar, por exemplo, aqui ó, na parte de Google, tá vendo? E aqui, vindo aqui na parte da Google, ele vai dizer pra gente aqui, ó, que a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar as nossas credenciais, né? Tá vendo? Create New Google Client ID. Então, a gente pode simplesmente vir aqui, ó, e clicar, por exemplo, aqui, e a gente vai ser redirecionado, ó, lá para o GCP, que é para o Google Cloud Platform. Caso você não tenha uma conta, você pode criar, tá? Mas se você tiver uma conta Gmail, já é o suficiente para você utilizar o Google Cloud Platform, tá? Eu vou vir aqui, ó, eu já tenho um projetinho criado aqui, mas eu vou criar um novo desde o início, até para você fazer junto comigo aqui no passo a passo, tá? Desde o zero. Então eu vou clicar aqui, ó, nessa parte, provavelmente você não vai ter nenhum projeto, então é só clicar em novo projeto. Vou chamar esse projeto aqui de Code Drops. Vou deixar aqui a organização como sendo da Rocket mesmo e vou clicar em criar. Basicamente é isso que a gente precisa fazer nesse momento. Então já criei, só que agora o projeto está criado, só que eu vou clicar aqui em selecionar o projeto, tá bom? Aí ele vai mudar ali para mim o meu contexto, ó. Agora eu estou no contexto do Code Drops. Agora eu preciso vir aqui, que eu tenho meu projeto configurado, criado, na verdade, eu vou vir aqui na parte de tela de consentimento, o AUF, né? Porque eu preciso agora dizer qual que é o escopo que a minha aplicação vai acessar. Eu vou deixar, então, primeiro, habilitado como externo, porque eu quero que o meu app fique disponível, né, para o mundo, digamos assim, né, para que qualquer pessoa consiga utilizar essa estratégia de autenticação. Eu clico aqui na opção de criar. Nesse momento, eu vou dizer qual que é o nome do meu app. E nesse momento, é importante a gente vir aqui, tá? Aqui no nosso app.json. Eu vou pegar aqui exatamente o name da aplicação. E vou colocar aqui. E aí eu gosto de colocar Vou deixar aqui basicamente assim, o nome do app aqui. Aqui o nome, o e-mail, eu vou usar o próprio e-mail da Rocket mesmo. O legal aqui é que você poderia colocar um logo do próprio app, caso você ache interessante. Domínio do app, você pode colocar algumas informações adicionais aqui, como um link da política de privacidade, caso você... isso é interessante, né? Deixar sempre claro para o usuário, inclusive faz parte, né, da LGPD, sempre deixar claro para o usuário qual que é a sua intencionalidade com as informações que você acessa do usuário, né? Então é sempre importante deixar isso claro para o usuário. Por exemplo, eu uso o seu nome só para exibir ali naquela tela, né? Para ficar a interface ela ser personalizada para você e por aí vai. Então você poderia colocar aqui qual que é a página inicial, o site oficial do app, o link, né, da sua política de privacidade, dos termos de uso. Então isso é bem bacana. E beleza, agora aqui eu vou adicionar de novo o e-mail. E aqui eu vou clicar em adicionar domínio. Clicando aqui no adicionar domínio, eu simplesmente vou colocar aqui, ó, o nome do app seguido de com. Pronto. .com. Só isso. E aqui eu salvo e continuo. Beleza, vamos só esperar ele carregar. Ok. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso adicionar escopo na minha aplicação. Então eu vou começar clicando aqui, ó, adicionar ou remover escopo. Eu vou clicar em adicionar o escopo. E aqui do lado, deixa eu só colocar a câmera para cá. Aqui do lado, lembra naquela etapa que a gente fez no Playground, que a gente selecionou o escopo, ou seja, o que a gente quer acessar do usuário, né? Então, basicamente, eu vou marcar, eu quero acessar o e-mail dele, e eu quero acessar os dados de perfil dele, como nome, foto, sobrenome e por aí vai. Vou clicar em atualizar. Então, eu vou ter aqui acesso, ele já encaixou para mim, a escopos que não são confidenciais. Basicamente é isso que eu quero. Perfil,
e o e-mail em si. Vou clicar em salvar e continuar. E ok. E agora eu clico em salvar e continuar. Não vou adicionar nenhum usuário de teste. Simplesmente eu vou clicar em salvar e continuar. Ele vai me dar um resumão. Eu clico aqui em voltar para o painel. Beleza. E agora, aqui nessa parte de teste, eu vou deixar publicar aplicativo também. Clico em confirmar. E tá tudo certo. Maravilha. Agora está tudo configurado aqui a parte de consentimento do Alf. Quer dizer ali o que a nossa aplicação basicamente vai acessar. Tranquilo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui para o nosso primeiro, né, para o nosso guia. Então a gente já criou aqui o projeto no GCP. A gente agora já configurou o Alf em si. Agora a gente vai configurar as credenciais para a gente já conseguir conectar então com uma conta, com a nossa conta Google. Então aqui, ó, deixa eu só adicionar o dicionário. Então a gente vai configurar as credenciais. Para configurar as credenciais, a gente vai voltar aqui no GCP, tá? Eu vou voltar aqui agora para credenciais. E agora eu vou clicar aqui, ó, em criar credenciais, tá? Lembra que o nosso projeto está selecionado. Eu vou escolher aqui a ID do cliente, o Alf. Ele vai aparecer aqui para mim o tipo de aplicativo. E nesse caso eu vou escolher como estratégia aplicativo da web, tá? E aqui eu vou dar o nome do aplicativo. Eu vou usar o mesmo nome do app, não tem problema. E agora aqui eu preciso adicionar uma URI. O que é essa URI aqui? Qual que é a origem, né? Qual que é a origem da requisição, da solicitação? Aqui na documentação, inclusive, ele sugere que a gente utilize aqui essa URI. Então eu vou usar essa URI aqui, sugerida na própria documentação. Eu vou colocar ela aqui, adicionar a URI e vou adicionar ela aqui. E agora, qual que é a URI de redirecionamento? Ou seja, lembra que nessa etapa aqui da autenticação, a gente vai precisar, através de um deep link, redirecionar a nossa aplicação, redirecionar para a nossa aplicação para a gente obter o token, né? Então a gente precisa ter acesso, ter esse link de redirecionamento para conseguir usar o deep linking. Então aqui, ó, na documentação, ele tem um padrão que a gente pode usar. Como a gente está em ambiente de teste, eu vou utilizar aqui o sugerido pela própria documentação. Eu vou copiar aqui, ó, essa URL, vou vir aqui e vou colocar essa URL aqui, cadê? Aqui. E vou colocar ela aqui. Eu vou aumentar o zoom porque a gente tem que trocar algumas coisinhas aqui. Esse é o padrãozinho, tá? Então, a URI https://alf.expo.io e a URI de redirecionamento https://alf.expo.io/ e agora a gente tem que colocar o username do Expo, aonde você pode descobrir o seu username. Você vem aqui, ó, em expo.io. Se você não tiver autenticado, é só se autenticar. Você vai vir aqui, ó, no seu perfil. Ele vai carregar aqui, na verdade, aqui em settings, na verdade, em configurações, members. E aqui vai estar o teu perfil, tá vendo? Esse é o meu usuário aqui. Eu vou pegar esse usuário e simplesmente eu vou colocar ele aqui. E agora a gente precisa colocar aqui qual que é o slug da nossa aplicação que a gente vai utilizar para redirecionamento. Esse slug, basicamente, a gente precisa fazer o seguinte. Na nossa aplicação, a gente vai precisar agora incluir aqui qual que vai ser o slug de redirecionamento da nossa aplicação. E para poder fazer isso, a gente vai adicionar na nossa aplicação um esquema de redirecionamento. Então, por isso que eu vim no app.json. E aqui, ó, eu vou fazer aqui logo abaixo do slug, né? Esse é o slug que a gente vai usar, mas logo abaixo eu já vou criar aqui esse scheme e vou deixar também o slug aqui. Porque esse scheme aqui, ele é um mapeamento de redirecionamento, vai ser utilizado, né, para o mapeamento de redirecionamento para nossa aplicação. Eu vou copiar e vou salvar. Inclusive, claro que eu já sei disso, porque eu já fiz isso um monte de vezes, de tanto fazer, acaba guardando, mas tudo isso está aqui na documentação. Deixa eu te mostrar essa parte do esquema. Vou dar um... Ó, tá vendo? Ó? Your app needs to conform the URI schema matching your bundle identify. Tá vendo? Ó? Tem que bater com, inclusive, o nome de identificador do bundle. Então, esse nome que eu acabei de colocar aqui,
É o mesmo nome do meu slug. Eu vou colocar ele aqui e vai compor a minha URL de redirecionamento. Então, minha URL de redirecionamento ficou https://alf.x.io / o meu usuário, que é Rodrigo G. Santana, / o Alf2app, que é o nome da aplicação. E só isso, clico em criar. A partir desse momento que eu criar, eu vou ter algumas informações que são relevantes para mim. Primeiro a minha chave secreta ali e depois aquele ID do cliente. São informações bem relevantes para a gente usar na nossa aplicação. Eu vou dar um OK, porque eu consigo recuperar essas informações daqui a pouco, tá vendo? ID do cliente. E pronto. A gente tem agora as nossas credenciais configuradas. Agora a gente pode partir, então, para a etapa de, enfim, fazer a parte de autenticação. Fazer o nosso fluxo de autenticação. Então, para fazer o nosso fluxo de autenticação, aqui, ó, ele vai recomendar para a gente que a gente utilize... Deixa eu até vir para cá, ó, ele vai recomendar que a gente utilize o Expo Auth Session, tá? Até recentemente, coisa assim, de semanas atrás, a antiga API que o Expo utilizava para autenticação com a Google foi depreciada, né, em uma das changelogs anteriores, e agora a recomendada é usar o Auth Session para poder lidar com a autenticação. O que é bacana, porque esse Auth Session ela é independente do servidor. Eu vou usar a Google aqui como estratégia de autenticação, mas ela é independente. Eu já usei ela, por exemplo, para fazer autenticação com o Discord, né? Eu já vi ela sendo utilizada para fazer autenticação, por exemplo, com o Spotify. Então ela é independente do servidor em si, o que é bacana, porque você pode usar ela independente da estratégia que você quer aplicar. Então, primeira coisa, eu vou usar aqui, ó, a instalação dela. Então eu vou instalar o Expo Auth Session e o Expo Randall, que basicamente é o que é utilizado para gerar aquele handshake, aquela troca confiável do token em si. Eu vou voltar aqui para a aplicação. Ixi, minimizei tudo. Deixa eu dar um close e deixar só o foco no terminal. Como a aplicação está rodando, eu vou abrir uma nova abinha aqui, um novo terminal, e eu vou agora instalar, aqui utilizando, só que eu pegar toda essa parte aqui, pronto, e vou instalar então aqui o Expo Auth Session e o Expo Randall com o Expo Install. Só aguardo a instalação concluir. Vou esperar ela terminar. Já está quase finalizando. E aí a gente pode, até enquanto está terminando, a gente vai começar por essa tela aqui de Sign In. Quase finalizando aqui. Beleza, fechou. Agora que a instalação terminou, a gente pode começar importando ela, e inclusive a forma de fazer a importação dela, tá vendo a recomendação lá do esquema que a gente criou? Tem aqui um lugar que recomenda, aqui ó, vou até fazer exatamente como tá aqui a importação, bem aqui no topo mesmo, tá? Então, ok, fiz a importação aqui do Auth Session, que é o que a gente acabou de criar. A gente pode criar aqui uma função de autenticação, e eu vou criar aqui, ó, na verdade já tem essa função Handle Sign In, né? Essa função, ela é chamada quando o usuário clica aqui no botão de autenticação, inclusive eu vou deixar o dispositivo, deixa eu deixar ele, vou encaixar a tela aqui, não vou deixar ele no topo agora, vou deixar ele dessa forma aqui, pronto, e a gente tem aqui o VS Code, pronto. Então, ó, aqui a gente tem o seguinte, ó, qual que é a ideia, né? Deixa eu clicar aqui em desconectar. Então, a ideia é clicar aqui em entrar com conta. Atualmente, o que que ele faz? Ele simplesmente redireciona, né? Faz uma navegação para a tela de profile. Mas antes de ir para a tela de profile, a gente vai obter as informações. Primeiro, a gente vai pegar o token de autenticação para que a gente depois consiga, com o token, pegar o nome do usuário, pegar as informações do usuário em si, do perfil dele. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é, eu vou criar aqui um Auth URL. Vai ser minha URL de autenticação. E eu vou utilizar aqui uma literal, porque eu vou precisar agora, ó, do acessar https://. Na verdade, esse endereço aqui, deixa eu até te mostrar aonde pegar esse endereço. Você pode vir aqui, ó, na documentação. Tem aqui, ó,
o Auth 2.0 para apps JavaScript da web. E aqui embaixo, ó, vai ter aqui, ó, o Auth 2.0 endpoint. É esse endpoint que a gente vai acessar. Vou copiar, até para não digitar. E vou voltar para cá e vou trocar por isso daqui, tá? Então, Auth. Só que aí a gente vai colocar aqui, ó, interrogação, porque eu vou inserir aqui, eu preciso inserir nessa rota algumas informações. Se eu olhar na documentação, ele já me diz o que eu preciso enviar como parâmetro, tá vendo? Ó, além de acessar esse endpoint, eu também preciso enviar alguns parâmetros. Eu preciso enviar um client ID, um redirect URI, um response type e o escopo. Até para ficar mais fácil de lidar com essa URL, eu vou criar aqui, ó, um const client ID, só que eu vou colocar ele em caixa alta, só para ficar mais fácil. Uma variável de configuração, const redirect URI. E aí eu vou inserindo ali na própria rota, tá? No próprio URI. O response type, simplesmente vou colocar como um response type, exatamente como tá ali. E por fim o escopo. Tá? Então essas são as informações que a gente vai precisar. O ID do cliente, aonde a gente vai obter essa informação? Lá no GCP que a gente acabou de configurar. Então aqui nas credenciais, lembra que a gente criou essa credencial e aqui tem o ID do cliente. Eu clico aqui, ó, copiar cliente ou auth, volto aqui e eu vou colar ele aqui, ó. Esse é o ID do meu cliente. O RI de redirecionamento. Quem é o RI de redirecionamento? Eu posso abrir aqui, ó, o meu ID ou auth e aqui eu vou ter esses detalhes, ó. Olha, meu RI de redirecionamento é essa daqui. Vou copiar ela, vou voltar aqui para minha aplicação e vou colocar ela aqui. Qual que é a minha resposta? Nesse caso, eu quero um token como resposta. E agora, qual que é o escopo que eu quero acessar? Nesse caso, eu quero acessar profile, mas eu quero acessar também como token e-mail. Então eu quero obter tanto a informação de e-mail quanto a informação de profile, tá? Só que eu não posso mandar para o URI esse espacinho. Eu preciso fazer um encode dessa string. Então para isso eu vou usar aqui um recurso do próprio JavaScript, que é o encoded URI, que é envolver essa string por esse encoded. Porque basicamente ele vai substituir esse espaço por uma combinação de caracteres que representa o espaço nessa URI. Se eu não me engano, ele coloca percentual 20, se eu não me engano. Acho que é percentual 20 igual space. Se eu não me engano, acho que é essa combinação que ele faz do encoded. Né? Mas basicamente é isso, ele vai trocar o espaço por uma combinação que é equivalente ao... Aqui, ó, exatamente, ao espaço. O encoded do espaço é percentual 20. Só que aí não vou colocar esse 20 lá manual, né? Aí faz mais sentido, é mais interessante a gente deixar isso para o JavaScript lidar pra gente. Pronto. Agora eu vou embutir, então, na minha URI aqui, essas informações que o meu endpoint precisa. Então vamos lá, Client ID. Vou colocar aqui Client ID. Então eu estou acessando agora a rota de autenticação, eu coloco interrogação, porque eu vou acessar agora parâmetros, né? Estou enviando, na verdade, parâmetros. E eu coloquei aqui como uma literal, né? Uma string literal, para inserir, eu vou injetar as variáveis aqui, tá? Primeiro o Client ID. Coloco agora o símbolo de E, né? Deixa eu deixar aqui do lado, ó. Porque agora vai ficar meio grande a linha agora, mas não tem problema. O próximo é a redirect URI, igual. Redirect URI. De novo, coloco aqui o sinal de E. O próximo é o response type. Vou colocar aqui o response type. Vou colocar aqui response type. E agora eu vou colocar o escopo. Escopo. Eu não coloquei? Ixi, eu coloquei com E. Deixa eu deixar só com S. E é scope e não escopo. Vamos deixar tudo padrãozinho em inglês, né? Pra ficar bem legalzinho. Pronto. Agora sim. Então pronto. Eu já fiz agora a minha URI de autenticação. E agora, o que eu vou fazer com essa URI de autenticação? Agora, com essa URI de autenticação,
basicamente eu consigo usar aqui, eu vou pegar aqui o await, né, e já tá como uma função assíncrona, isso é importante, porque agora a gente vai startar o fluxo de autenticação. E como esse fluxo ele é assíncrono, né, ele leva tempo, isso depende muito da interação do usuário, né, do quão rápido o usuário vai fazer isso, e é imprevisível esse tempo. Então a gente vai lidar agora com uma solicitação assíncrona. E aqui a gente vai usar o que a gente acabou de importar há pouco tempo atrás, que é o auth session. E aqui dentro do auth session ele tem uma função chamada de start async. E para esse start async a gente vai passar o nosso auth URL, tá? E aqui eu posso pegar a resposta, eu vou criar um const response para a gente ver aqui exatamente esse processo, o retorno que ele vai dar para a gente. E o retorno aqui eu vou dar um console log para a gente conseguir visualizar o que ele vai retornar para a gente, tá bom? E por enquanto eu vou até deixar comentado aqui. Não, deixa assim, né? Indo para a próxima tela, não tem problema. Eu vou abrir aqui o terminal. Eu vou voltar aqui para o meu dispositivo. E agora eu vou começar aqui. Deixa eu vir aqui para onde eu tenho de fato ele rodando. E como eu mexi lá naquele arquivo de configuração, né? Que é no app.json, que a gente basicamente acrescentou aqui um esquema, né? De mapeamento do redirecionamento. É legal a gente parar a aplicação e rodar ela de novo. Tá? Então vou dar um expo start novamente para ter a minha aplicação com esse arquivo de configuração atualizado, tá? Deixa eu atualizar ela aqui. Feito. E agora eu vou fechar até... Deixa eu fechar e fazer do zerinho. E aí a gente já vai ter a nossa aplicação sendo executado, ó. Beleza. Então tá aqui rodando na alegria. Ó, eu vou clicar em entrar com conta Google. E olha só o que vai acontecer. A gente foi redirecionado. Né? Ele vai aparecer essa tela, né, dizendo que a gente está utilizando aqui o próprio Expo para lidar com esse redirecionamento. Eu clico aqui em Yes, sim, né, para seguir, não tem problema. E nesse momento, olha que bacana, ele apareceu para mim aquela tela de autenticação. Né, que é aquela mesma tela que inclusive apareceu quando a gente estava usando o Playground. Então se a gente for se localizar, né, em que etapa a gente tá do fluxo, a gente tá nessa etapa aqui, ó. Olha que bacana, né? Então, bem legal, a gente tá nessa etapa do nosso fluxo de autenticação. A gente vai agora enviar, né, as credenciais aqui de autenticação para ser validadas pelo servidor. E aí eu posso vir aqui em usar outra conta, e aí eu posso me conectar digitando um outro e-mail, ou, né, conforme eu preferir. Mas eu vou voltar porque eu vou usar essa conta que eu já tenho ela aqui, né? Essa própria conta aqui da Rocket. Eu vou clicar nela e nesse momento ele me apareceu ali uma opção para eu voltar pro app. Eu vou clicar aqui para voltar pro app e olha que legal, voltou para a aplicação. E olha lá que bacana, tá vendo que aqui eu tenho o retorno esperado. Exatamente aquele mesmo retorno, inclusive que a gente teve lá no Playground, né? Então a gente tem aqui o Access Token, a gente tem aqui um tipo, né? Ele trouxe aqui a data de expiração do token, ele trouxe o escopo, né? Tanto de e-mail quanto o escopo de profile, o tipo do token, que é um token bear, e a URL, né? Que a gente utilizou. Enfim, então a gente tem todas as informações que a gente precisa aqui, né? Só que agora, o que eu gosto de fazer, né? A gente pode tomar como uma base esse retorno e tipar esse retorno para a gente ter aqui as coisas bem mais definidas. Porque hoje eu não tenho esse retorno tipado. Tanto que se eu passar aqui o mouse em response, né, ele é meio que imprevisível. Por mais que ele é um auth session, né? Mas ele é um pouco imprevisível. Eu posso até pegar aqui dele, ó, tá vendo? Ó, eu não consigo... Por exemplo, digamos que eu queira acessar dele aqui o parents, ó. Parents, tá vendo? Meio que imprevisível. E eu não tenho essa tipagem muito bem definida. Então a gente pode tipar aqui esse nosso retorno para a gente ter essa informação mais precisa, né? E o legal é que a gente pode tipar com aquilo que exatamente a gente precisa, né? Então aqui, ó, eu vou criar um tipo. Eu vou usar o próprio type. Eu vou chamar de auth response. E desse retorno, o que eu quero é... eu quero aqui, por exemplo, o parents e eu quero a informação de sucesso.
Tá vendo? Eu quero params e dentro do params eu quero o access token. Então eu posso até copiar aqui, ó. Eu quero ó, o params. Dentro do params eu quero esse access tokens. E esse access token ele é uma string. E uma outra informação que me interessa bastante aqui é esse type. Eu vou copiar esse type e ele também me interessa. E eu quero saber, e ele vai ser uma string também. O type basicamente eu quero saber se deu sucesso na requisição. E agora, esse tipo que a gente acabou de criar, eu posso usar ele aqui, ó. Eu vou tirar esse console log, porque eu já sei que tá dando certo e que tá vindo um retorno, eu não preciso mais dele. Eu vou até quebrar esse start async agora, só para não ficar a linha tão grande assim. E aqui eu vou dizer que o retorno dele é conforme, né, um as of response. E agora, o bacana é que se eu pegar esse response e colocar um ponto nele, ó, eu tenho todas as tipagens, o params e o type. E dentro do params eu tenho o access token. Mas eu posso desestruturar aqui, ó, e pegar, por exemplo, o type e pegar o params. Eu posso desestruturar para ter essa informação mais organizadinha aqui. E agora eu quero verificar, eu posso fazer um if aqui para verificar se o type é igual e aí que tipo eu quero saber. Se ele é um success, ele é exatamente isso daqui. Se ele é um success, o type, então significa que a autenticação aconteceu com sucesso. Aí sim eu vou então redirecionar o usuário para a tela de profile, tá? Só que agora eu tenho dentro do params, eu tenho o token. Eu quero mandar esse token lá para outra tela. Então vai ser bem legal, porque eu vou te mostrar também como que você faz para mandar, né, uma informação de uma tela para outra. Nesse caso, eu vou mandar aqui o token. Então eu simplesmente coloco uma vírgula depois da rota que eu estou querendo acessar. Vou chamar aqui o meu parâmetro de token e eu vou mandar lá o params.token. Então eu vou conseguir acessar lá na tela de profile o meu token em si através desse parâmetro de token. Então bem tranquilinho. Então a gente acabou de fazer essa primeira etapa do fluxo de autenticação, que foi de fato obter o token. E agora, uma vez que a gente tem um token, a gente pode buscar pelas informações do usuário. Legal? Então vamos testar, ó. Eu vou voltar aqui, ó, para a tela anterior. Clico no entrar com conta Google. E agora, como eu já estou autenticado, olha o que acontece. Se eu clicar em sim, ele já me volta para a interface. Nota que agora ele já redirecionou para a tela de profile. Agora que a gente tem o token aqui, ó, dentro da tela de profile, a gente precisa agora resgatar o token aqui, né? A gente precisa resgatar o token aqui. E para poder resgatar o token aqui antes do... Eu vou fazer aqui no início, tá? Eu vou importar aqui, ó, um const route é igual e use route. Esse use route, ele tá dentro aqui do navigation, tá? Ó, dentro aqui do React Navigation /native. E eu consigo aqui, da rota, acessar informações do meu token. O token que eu passei através da rota lá da tela de sign-in. Então, primeiro que eu vou fazer, ó, eu vou pegar aqui e eu quero acessar dentro de route.params. E se eu tentar acessar o token aqui, ó, ele não me aparece nada, porque ele meio que não tem uma tipagem definida. Então eu vou tipar aqui, eu vou criar um tipo que eu vou chamar ele de params. Simplesmente eu vou pôr nele o token e vou dizer que o token é uma string. Vou pegar meu params aqui e vou falar que esse meu route.params é conforme esse tipo aqui. E agora eu consigo pegar o token. Olha que bacana. Tanto que agora, se eu dar um console log no token aqui, ó, abrir o terminal, ó, eu vou salvar. Ó, salvei. Deixa eu salvar aqui a aplicação. Olha lá quem tem aqui, ó, o token, tá vendo? Ó, o nosso token aqui. Tá vendo? Então posso até colocar aqui, ó, token, só para você ver que de fato é esse token ali, ó. Olha lá, token, uma letrinha N. Ó, token, tá aqui o token, que é o que a gente precisa agora para buscar pelas informações do usuário. Para a gente buscar as informações do usuário, o melhor lugar que a gente pode fazer isso é fazer isso dentro de um useEffect. E aí, na verdade, eu vou usar um useEffect e vou usar um useState. Vou usar o useEffect para buscar pelos dados do usuário quando a interface for carregada e o useState para então armazenar os dados do usuário em um estado para poder compartilhar com a minha interface de forma reativa, né? Assim que o estado for atualizado, isso refletir na minha interface.
Então eu vou começar criando aqui no início um const profile e um set profile, que é igual a use state, e aqui basicamente eu vou deixar ele dessa forma aqui por enquanto, tá? Daqui a pouco a gente já vai definir a tipagem dele baseada no retorno que a API vai fornecer pra gente, tá? Então aqui a gente tem um estado que a gente vai armazenar os dados do perfil do usuário e a função que atualiza esse estado, beleza? E aqui embaixo eu vou usar o useEffect. E aqui o useEffect, né? A gente não vai colocar nenhuma dependência e chama, né, essa função novamente, que dispara essa função novamente, porque a gente quer que ela seja executada uma única vez, tá? E dentro dessa função, a gente vai chamar uma função que eu vou chamar ela de load profile. Ela não existe, essa função ainda, porque a gente vai criar ela aqui do lado de fora. Eu gosto de fazer isso, tá? Eu gosto de criar a função, deixar ela separadinha e uso ela aonde quer onde eu quiser, né? E essa é a vantagem da gente criar bloquinhos com responsabilidades e a gente consegue reaproveitar melhor. Então, eu vou criar uma função assíncrona com esse nome, load profile, não vai ter nenhum parâmetro, e basicamente aqui eu vou fazer uma requisição const response é igual, e aí eu vou usar o próprio fetch do JavaScript, e aqui eu vou fazer uma requisição para aquela mesma rota que a gente utilizou lá no Google Playground, para essa mesma rota aqui, ó, da etapa 3, se eu não me engano. Para essa mesma rota aqui, ó, tá vendo? Ó? Então eu posso até copiar para ficar mais fácil. Vou voltar aqui para o código e vou colocar aqui, ó. Então, https://googleapis.com o alf2 v2 e aí user info. Só que agora eu preciso inserir o meu token de autenticação aqui. Então eu vou colocar agora, ó, interrogação, tá? Vou pôr interrogação, porque eu vou acrescentar aqui como parâmetro o meu out é igual a JSON. Coloco e vou colocar access underline token. É igual, e aqui eu vou colocar o meu token que eu obtive ali através da minha rota, tá? Então eu vou expandir aqui o VS Code só para você visualizar melhor, tá bom? https://www.googleapis, aí tem um Szinho no final, .com, /alf2 v2 user info, interrogação, aí out para dizer, né, que a gente vai usar aí como estratégia JSON e que a gente está enviando o access token, é o token então que identifica, né, o nosso documento, né, o nosso passaporte, para dizer quem é o usuário que está conectado. E aí isso daqui vai nos devolver uma resposta, e aí essa resposta eu vou pegar ela e parsear ela, né, eu vou pegar aqui, ó, chamar ela de user info mesmo, e eu vou pegar aqui e passar essa resposta para JSON. Response.json. E aqui eu também vou usar um await, né? Aqui é assíncrono também. E aqui sim eu uso o JSON, tá? E agora, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou exibir aqui um console log nesse user info para a gente poder ver o retorno aqui. E aí eu vou até colocar aqui, ó, antes, para ficar mais simples de enxergar ali no terminal, dados do usuário. Só para a gente ver com bastante clareza as informações do perfil do usuário, ó. Eu vou salvar aqui e vamos ver agora. Agora ele não vai mostrar praticamente... lá, foi, né? Dá um tempinho, mas ele aparece. Tá vendo, ó? Agora apareceu as informações do usuário. Olha lá, a gente tem o e-mail, o family, name, o give name, qualquer, né? O conjunto do e-mail, né? O domínio, né? Então aqui apareceu rocketcity.team, o local, né? Tem a foto, ó. Se eu pegar, por exemplo, essa URL aqui, posso até abrir ela direto aqui no navegador, ó. Vou copiar que é mais fácil, né? E abrir aqui o meu navegador e colocar o URL aqui, ó. Opa, deixa eu copiar ela aqui primeiro. E agora sim, vai aparecer a fotinha lá, tá vendo? Ó? Então tá buscando lá no servidor da Google, ó. Então a gente já tem a nossa aplicação buscando pelas informações do usuário. Então agora, o que eu quero fazer? Eu quero tipar, porque hoje se eu colocar aqui, ó, user.if, um ponto,
não tem nada, né, dentro desse objeto. Eu quero tipar ele e eu posso usar o próprio retorno. Então, essa estratégia que eu uso, eu pego, dou um console log geralmente no retorno, venho aqui e vou criar um tipo que mais faz sentido para mim. Isso que eu acho legal da tipagem, né, do TypeScript, que ele dá essa flexibilidade da gente tipar somente aquilo que interessa pra gente. Eu vou criar um type que eu vou chamar ele de profile. E agora, simplesmente eu vou ter o e-mail, que vai ser uma string. Eu vou ter também o family name. Tô olhando ali embaixo, tá? Family name, que vai ser uma string. O given name, que é o primeiro nome, né? Que vai ser também uma string. E olha só que relevante, né? Por exemplo, esse given name, ele é muito útil para você exibir ele com aquelas mensagens de olá para o usuário, né? Fica mais pessoal a relação. Você chamar pelo primeiro nome, né? Chamar pelo nome completo, por exemplo, fica uma pegada bem formal, né? E também tem uma questão visual de quebra de layout, né? Não sei se você já passou por isso, mas quando você vai exibir o nome do usuário, que é muito grande, isso pode quebrar o teu layout. Então, você pegar só o primeiro nome é muito legal, pensando nesses dois aspectos. Primeiro, você ter uma relação mais pessoal com o teu usuário, mais próxima. Você não tem aquela coisa tão formal de mostrar o nome completo. E você também tem você preserva também o teu layout de nomes grandes, né? Então, por isso que é nomes e sobrenomes grandes. Por isso que o given name é uma estratégia legal, né? Então, eu vou pegar aqui também o locale. Vou pegar o name em si e a foto. Tá? Vou pegar essas informações aqui. Até tem ali se o e-mail é verificado ou não. Vou até deixar o nome primeiro aqui, ó. Nome, e-mail, family. A ordem aqui tanto faz, tá? Ok, agora que eu já tenho esse retorno, eu vou pegar aqui o meu tipo profile e eu vou usar ele aqui no meu estado. Eu vou falar que ele é um objeto, ele começa com um objeto vazio do tipo profile. E agora aqui, ó, ao invés de pegar o user info e dar um console log, eu simplesmente vou dar um set profile salvando user info. E basicamente é isso. Hoje, deixa eu deixar a câmera aqui do lado e voltar aqui pro dispositivo aqui. Pronto, agora sim. Hoje essas informações elas estão fixas, tá vendo? Ó, se eu colocar aqui Maria do Bairro. Se eu colocar aqui, Maria do Bairro, por exemplo, ó, tá vendo? Ó, as informações estão fixas. Vou colocar aqui maria@rocketcity.com, tá vendo? Ó? Então as informações estão fixas. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essas informações serem pegas, exibidas de forma dinâmica. Já que agora a gente já está salvando essas informações dentro aqui do nosso estado profile, e a gente pode então usar elas, ó. Então, vou trocar aqui, ó, a foto. Ao invés de eu passar aqui um endereço fixo, eu vou pegar de profile.pictures e vou salvar. Olha que bacana. Eu vou pegar aqui agora Maria do Bairro, né, o nome, e vou usar aqui profile.name. Olha lá. E aí vai aparecer o nome ali. Agora aqui, por exemplo, no e-mail, em vez de ficar fixo aqui, eu vou usar profile.email. E olha que bacana, vai aparecer o e-mail. E por coincidência, né, as informações que eu deixei ali, as informações, inclusive, da minha própria conta. Ó, e aqui eu vou trocar por profile.givenName, que é o primeiro nome. Na verdade, eu coloquei errado, né? Ali, aqui é o labelzinho, é o nome. Aqui que eu troco para profile.givenName. E aqui embaixo, profile family name, né? Pelo nome da família. E agora sim. E a localidade ali, onde está PTBR aqui, também posso trocar por profile.locale e vou salvar. E aí eu tenho as informações. E aí com certeza as informações que vai te aparecer aqui vai ser as informações da sua conta. Então dessa forma a gente finalizou a implementação aqui da autenticação social com conta Google utilizando o protocolo AUF2. Olha só que sensacional, né? Agora eu quero trazer para você uma outra preocupação, uma outra coisa que você pode levar em consideração, que é bem legal de pensar. Eu vou já até marcar aqui. A gente já conseguiu fazer conexão com uma conta Google. Agora eu quero mostrar para você como lidar com dados sensíveis, né? Essa é uma preocupação também que é relevante,
você ter nas suas aplicações que envolvam dados sensíveis. Por exemplo, aqui no nosso app, ó, deixa eu fechar aqui porque essa parte da autenticação já finalizamos. Aqui na nossa aplicação, aqui na parte de sign-in, a gente tem aqui, por exemplo, essas duas informações que são informações sensíveis. Digamos que você queira compartilhar esse projeto lá no GitHub. Essas informações, que é o ID do cliente e a URI de redirecionamento, elas estão definidas aqui no corpo do código. Então, se o teu projeto for por GitHub, qualquer pessoa, e ele tiver público, né? Então, qualquer pessoa vai conseguir acessar e visualizar essas informações, que são informações bem importantes da sua aplicação, né? Que seria mais interessante você proteger, principalmente essas duas informações, que é o Client ID e o Redirect URI. Então, para não deixar essas informações expostas aqui, a gente pode trabalhar com variáveis de ambiente. E para isso, a gente pode vir aqui no nosso projeto, eu vou abrir aqui um novo terminal, e aqui a gente pode, para isso, instalar o .env, tá? A gente vai fazer a instalação do .env para lidar com variáveis de ambiente, e aqui a gente vai instalar o Babel plugin inline.env, tá? Então a gente vai instalar o .env, que é para lidar com as variáveis de ambiente, e o Babel, faltou uma letrinha L aqui, e o Babel plugin inline.env para a gente então lidar, para que ele aqui no native ele reconheça as variáveis de ambiente. Vamos só aguardar a instalação terminar. Pronto. E agora a gente precisa vir aqui no nosso arquivo de configuração, que é aqui no nosso Babel config. E aqui a gente tem o preset, a gente precisa adicionar aqui um plugins. Tá? A gente vai adicionar aqui, ó, plugins, 2 pontos, e aqui a gente vai colocar entre colchetes, inline, e aqui a gente vai colocar o .env, tá? Vai ser um plugin aqui que a gente vai utilizar para reconhecer as nossas variáveis de ambiente. E agora, o que a gente vai fazer basicamente? Aqui na raiz do nosso projeto, a gente vai criar um arquivo .env, tá? E aqui nesse arquivo .env, a gente pode trazer para cá aquelas variáveis sensíveis, né? Então eu vou vir aqui na nossa screen, a sign-in index, eu vou tirar daqui, ó, essas duas variáveis, eu recorto elas daqui, elas vão deixar de existir aqui. Tá vendo que ali ele já está acusando erro, ó, tanto aqui quanto aqui, e vou colocar para cá. Qual que é a diferença aqui? Que não tem const, né? Porque a gente não, o que a gente coloca aqui automaticamente já é uma variável de ambiente. Aqui a gente não coloca espaço e também não tem aspas, ó, eu removo aspa e também não tem ponto e vírgula. Então eu tiro aspas, tiro ponto e vírgula, simplesmente vai ser assim: nome da nossa variável de ambiente igual conteúdo. Nome da nossa variável de ambiente igual e conteúdo. E simples assim eu vou salvar. Agora, como que eu acesso essas variáveis aqui, já que elas não existem mais aqui, não estão mais criadas aqui? Eu posso vir agora aqui na minha aplicação, eu vou fazer aqui em cima mesmo, ó. Pode ser aqui. Eu vou importar. E aqui eu vou importar. Vou começar importando o meu Client ID de dentro de process.env, tá? Então, basicamente, vou começar importando ele daqui. Aqui ele tá dessa forma, daqui a pouco ele vai process. Deixa eu fazer aqui, deixa eu até fazer o seguinte, ó. Antes de eu usar, eu vou reiniciar a aplicação, tá? Eu vou reiniciar ela. Deixa eu parar ela aqui, dar um Ctrl C. Só para iniciar ela, vou dar um clear aqui. Eu vou iniciar ela de novo, porque como a gente mexeu, né, num arquivo de configuração, é importante a gente reiniciar a nossa aplicação. Deixa eu vir aqui, código dela. Vamos executar ela de novo aqui. Vou executar ela novamente. Beleza? Volta aqui para o código. Olha, cadê o app? Agora sim, ó, clico aqui no entrar. Ah, ele não tinha executado ainda. Deixa eu fazer um reload dele. Ele não tinha terminado de ser executado. Pronto. Clico aqui no entrar. Ah, lógico. Eu ainda não defini aqui as variáveis, né? Tá certo. Vamos definir as variáveis. Então vamos lá. Const
client ID igual, e agora sim, ó, process, agora sim, ó, tá vendo? Agora sim tá reconhecendo. Então, process.env. E aí, neste caso, eu quero desestruturar aqui o meu client ID. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, vou duplicar, pegar a redirect URI e vou colocar a redirect URI aqui também. E basicamente é isso. Tá? Então agora eu estou exportando de dentro, eu estou desestruturando lá de dentro do meu process env e tem que ser inline, tá? Eu não consigo, ele não rola se fazer assim, tem que deixar ele inline, tá bom? E aí eu vou colocar ele já parou de dar erro aqui, ó. Agora vamos testar e aí provavelmente a nossa aplicação agora já vai funcionar. Vou clicar no entrar com conta Google e show, tá vendo? Ó, voltou a funcionar, clico em sim e beleza, você viu que deu um tempinho para ele trazer as informações do usuário. E foi. Mas agora a gente tem os nossos dados sensíveis protegidos. Para finalizar, qual que é o ideal? O ideal é agora a gente vir no arquivo .gitignore e aqui no arquivo .gitignore colocar o .env. Nota que ele está verdinho. A partir do momento que eu salvar aqui, ele ficou cinza, tá vendo? Ou seja, esse arquivo .env, que é de environment, né, de ambiente, né, variáveis de ambiente, ele não vai mais para o Git. Pro GitHub, né? Quando a gente fazer um push, por exemplo. Dessa forma, você está protegendo os seus dados sensíveis. Mas, qual que é a boa prática? A boa prática é você duplicar esse arquivo e criar um arquivo com o mesmo padrão, só que você chama ele de tracinho ou de .example. Tá? Você pode deixar ele .env.example. Só que aí, claro, você deixa sem dados, sem os valores das variáveis, você deixa só um modelo. Aí, esse .env.example, ele vai pro Git normalmente, né? O que a gente ignorou foi só o .env, mas o .env.example ele vai pro Git para servir como uma referência para quem for usar a sua aplicação saber, opa, eu tenho que definir um client ID e uma URI de redirecionamento. Aí essa pessoa, ela não vai usar aquela que você criou, aí ela vai criar o próprio projeto dela no GCP, vai fazer as configurações dela, vai obter o client ID e a URI de redirecionamento dela e não vai usar a sua. Então essa é uma forma de você proteger os dados sensíveis da sua aplicação, como a gente acabou de fazer aqui na nossa interface aqui, né? Aqui, ó. Então a gente só deixa aqui o response e o escopo, que não é nada que vai comprometer a nossa aplicação. E aí a gente tem aqui as informações do client ID e o redirect URI, que agora a gente está obtendo eles lá do nosso arquivo de ambiente. Então, dessa forma, a gente finalizou tudo aquilo que a gente tinha para trazer aqui nesse Code Drops de hoje. E eu espero fortemente que você... Deixa eu voltar a câmera um pouquinho maior aqui. Espero fortemente que você tenha curtido, que você tenha gostado desse Code Drops. Deixa aqui nos comentários, né, as suas sugestões, conteúdos que você gostaria de ver em próximos Code Drops, deixa aqui nos comentários. E com certeza a gente vai trazer em próximos Code Drops conteúdo aí que seja relevante para a comunidade, sempre. Esse é o nosso papel. E também não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar esse vídeo para que possa também ser útil para mais pessoas da comunidade. E espero que você tenha gostado desse vídeo. E a gente pôde fazer bastante coisa aqui de autenticação, bem passo a passo, tá? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima.